Segredos da Lava Jato, Lula e seus crimes. Você gosta desse tipo de vídeo? Clique aqui e nos ajude com sua inscrição. Comente o que você faria em uma situação parecida, não esqueça de deixar seu like. Sua história pode se tornar nosso próximo vídeo. Lula olhava para a multidão reunida em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O crepúsculo transformava o céu em um tom alaranjado, enquanto ele, visivelmente abatido, discursava para apoiadores e militantes que gritavam palavras de incentivo e protesto. Havia um ar de resistência, mas também de despedida. Cada palavra parecia carregada de emoção e um senso de inevitabilidade pairava no ar. Vocês são a força do Brasil. Eu me entrego para provar minha inocência e lutar por nossa democracia. O momento foi transmitido ao vivo, acompanhando a chegada da Polícia Federal. O contraste entre o fervor da multidão e a frieza dos agentes criava um clima tenso. Lula caminhava em direção ao carro oficial, mas não antes de erguer os braços em um gesto simbólico. Era o início de um período marcado por incertezas e polêmicas que dividiriam o país como nunca antes. Enquanto Lula era levado para a sede da Polícia Federal em Curitiba, dentro do veículo reinava um silêncio desconfortável. Do lado de fora, manifestantes pró e contra a prisão se reuniam em um verdadeiro campo de batalha de ideias. Aquela cena, que parecia o desfecho de uma trama complexa, na verdade, era apenas o início de uma história que colocaria em xeque não só o sistema judiciário, mas também as estruturas políticas e sociais do Brasil. Nas semanas que se seguiram, Curitiba tornou-se o epicentro de debates fervorosos. Na Superintendência da Polícia Federal, Lula estava isolado em uma sala adaptada. Seu cotidiano era marcado pela solidão, interrompida apenas pelas visitas de advogados e lideranças políticas. No entanto, para além das paredes daquela sala, sua prisão provocava reações contraditórias em todas as esferas da sociedade. Do outro lado do país, Maria Clara, uma estudante de direito, acompanhava o caso com fascínio e inquietação. Ela não conseguia decidir se acreditava na culpa ou na inocência de Lula, mas estava determinada a compreender os meandros do sistema que havia levado um ex-presidente à prisão. Seu mentor, o professor Henrique, a incentivava a explorar as nuances do caso, revelando detalhes das investigações que raramente chegavam ao conhecimento público. Enquanto isso, na ONU, o Comitê de Direitos Humanos observava os desdobramentos com preocupação. O Brasil, um dos maiores países democráticos do mundo, agora enfrentava uma crise de credibilidade internacional. Em Genebra, reuniões acaloradas discutiam as alegações de parcialidade no julgamento, além do impacto que aquilo poderia ter na política brasileira. As decisões tomadas ali poderiam alterar o rumo do caso, mas o caminho era incerto. Em meio a esses cenários paralelos, Lula tentava se manter firme. Ele escrevia cartas, lia livros e se preparava para os depoimentos que ainda enfrentaria. Sua equipe jurídica trabalhava incansavelmente para identificar falhas no processo e apresentar recursos. No entanto, o peso da incerteza era quase insuportável, e até mesmo seus aliados mais próximos temiam que a luta fosse longa demais para que ele saísse vitorioso. A chegada de agosto de 2018 trouxe um novo capítulo para o cenário político. A decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre os direitos políticos de Lula gerou um debate fervoroso no Brasil. Poderia um candidato preso concorrer à presidência? O Itamaraty rapidamente enviou uma resposta formal, questionando a autoridade do comitê. O conflito entre instituições brasileiras e internacionais só aumentava as tensões. Do outro lado do Atlântico, Júlia, uma jornalista brasileira radicada em Londres, enxergava no caso uma oportunidade única. Decidida a cobrir o assunto com profundidade, ela embarcou para Curitiba. Sua determinação de expor as histórias humanas por trás dos julgamentos e protestos era uma tentativa de transformar o caos em narrativas que conectassem pessoas. Enquanto isso, Edson Fachin, ministro do STF, seguia avaliando os recursos apresentados. Cada decisão só parecia um gatilho para novas ondas de polarização. Em seus discursos, Fachin deixava claro que as questões jurídicas eram tão importantes quanto a integridade do sistema. Nos bastidores, pressões políticas e sociais aumentavam, tornando o caso uma batalha de forças invisíveis. A Superintendência da Polícia Federal em Curitiba tornava-se um microcosmo do Brasil. Os protestos não cessavam, o fluxo de informações era constante, e cada declaração de Lula, mesmo em forma de carta, tornava-se uma manchete. Mas a pergunta que pairava no ar permanecia sem resposta: até onde essa história iria? As noites em Curitiba eram longas para Lula. A solidão se misturava com o eco das manifestações do lado de fora, um som abafado que chegava como um lembrete constante de que a luta continuava.
Ele se sentava à pequena mesa de sua cela improvisada, onde as cartas que escrevia se acumulavam. Cada palavra carregava a intenção de manter viva sua conexão com o povo, mesmo à distância. Mas, em meio a tudo isso, a dúvida insistia em aparecer. Até onde ele suportaria a pressão? Do lado de fora, a jornalista Júlia mergulhava profundamente na atmosfera carregada de Curitiba. Ao caminhar pelo acampamento de apoiadores, ela conversava com pessoas que tinham cruzado o país para estar ali. Histórias de resistência, dor e esperança moldavam o enredo que ela escrevia para seu artigo. Mas a cada relato, ficava claro que o impacto da prisão de Lula transcendia o político. Era uma luta pela identidade de um país dividido. Enquanto isso, Maria Clara continuava sua pesquisa sobre o caso. Entre reuniões com o professor Henrique e análises detalhadas de documentos judiciais, ela começou a perceber padrões que a inquietavam. A possibilidade de parcialidade no julgamento não era mais apenas um boato. O envolvimento de figuras políticas influentes e os interesses econômicos que circundavam o processo davam à investigação um tom ainda mais complexo. Para ela, a verdade era tão obscura quanto reveladora. Na ONU, as discussões sobre os direitos políticos de Lula se intensificavam. Uma nova reunião foi convocada, desta vez com maior presença de representantes brasileiros. A pressão internacional sobre o país começava a aumentar, gerando desconforto nos bastidores do governo. A resposta do Brasil ao comitê seria crucial para os desdobramentos políticos e jurídicos do caso, e isso trazia tensão aos corredores do Itamaraty. Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal também enfrentava seu próprio campo de batalha. Fachin e outros ministros se dividiam em longos debates sobre a competência da Lava Jato e os possíveis impactos de suas decisões. Enquanto isso, movimentos populares organizavam vigílias em frente ao tribunal, pressionando por decisões que, na visão deles, poderiam restaurar a justiça ou aprofundar a crise. De volta a Curitiba, Júlia recebeu uma dica inesperada. Um ex-funcionário do sistema judiciário estaria disposto a falar sobre irregularidades no processo de Lula. Ela marcou um encontro discreto em uma cafeteria afastada do centro da cidade. Quando finalmente se encontraram, o homem parecia nervoso, mas determinado. Ele revelou detalhes sobre conversas internas e pressões externas que poderiam comprometer a credibilidade das decisões. Para Júlia, aquilo era um divisor de águas, mas também um risco. No acampamento em frente à Polícia Federal, o clima começava a mudar. Os dias de euforia e resistência deram lugar a um sentimento de cansaço, mas também de obstinação. Dona Rosa, uma líder comunitária de Pernambuco, organizava palestras diárias sobre a importância da luta coletiva. Sua voz ecoava com paixão, lembrando a todos que a batalha era maior do que um homem, era por uma nação. Enquanto isso, Lula recebia uma visita inesperada de um ex-companheiro sindical. A conversa começou com lembranças dos tempos de luta trabalhista, mas logo se voltou para o presente. Você precisa continuar acreditando, companheiro, disse o visitante. Lula sorriu, mas não pôde evitar o pensamento de que acreditar era mais difícil do que jamais fora. Maria Clara, cada vez mais envolvida com as nuances do caso, decidiu levar suas descobertas a um grupo de juristas independentes. Durante uma reunião em São Paulo, ela apresentou suas análises, que apontavam inconsistências nos documentos processuais. O grupo, composto por advogados experientes, demonstrou interesse em apoiar uma reavaliação do caso. Para Maria Clara, aquilo parecia um pequeno triunfo, mas ainda havia muito a ser feito. Nos bastidores do poder, figuras políticas continuavam a manipular os eventos. Para muitos, Lula era um símbolo a ser destruído ou protegido, dependendo de onde se estava no tabuleiro. Mas enquanto decisões eram tomadas em escritórios luxuosos, a batalha real acontecia nas ruas, nas conversas e nos corações das pessoas que acreditavam que a verdade, de uma forma ou de outra, prevaleceria. Os dias na superintendência da Polícia Federal se arrastavam em um ritmo peculiar. Lula já havia se habituado à rotina, mas aquela manhã trouxe uma novidade. Uma carta de uma estudante de direito chegou em suas mãos, acompanhada de um estudo detalhado sobre irregularidades no julgamento. Ele leu com atenção, percebendo o trabalho cuidadoso de alguém comprometido com a verdade. A iniciativa de Maria Clara, mesmo sem que ela soubesse, havia se tornado uma pequena faísca de esperança em meio à escuridão. Do outro lado da cidade, Júlia começava a conectar as informações obtidas com o ex-funcionário do judiciário. Ela cruzava dados, entrevistava fontes anônimas e montava um mosaico que indicava a profundidade das influências externas no caso. O material se tornava cada vez mais robusto, mas também perigoso. Em seu íntimo,
ela sabia que expor tudo isso não seria fácil e que sua vida poderia estar em risco. Enquanto isso, Maria Clara via sua pesquisa ganhar força. O grupo de juristas independentes passou a dar visibilidade ao trabalho dela, atraindo atenção na comunidade acadêmica e até mesmo na imprensa. Durante uma entrevista, ela falou sobre a importância de se manter a imparcialidade na justiça e destacou que seu interesse não era político, mas a busca pela verdade. Suas palavras ecoaram, ganhando apoio e também gerando críticas ferozes. Em Brasília, as tensões aumentavam. Fachin agendou uma nova audiência para discutir o alcance das anulações de processos relacionados à Lava Jato. Nos bastidores, ministros do STF eram pressionados por diversos lados, enquanto a sociedade permanecia polarizada. A sessão foi marcada por discursos inflamados e até mesmo interrupções causadas por protestos dentro do tribunal. Cada decisão parecia mais pesada do que a anterior, com implicações que transcendiam os limites do caso específico. No acampamento em Curitiba, a chegada de novos manifestantes revitalizou o movimento. Entre eles, estava Tiago, um jovem ativista com grande carisma. Ele logo se tornou uma figura central nas discussões e liderou uma marcha até a sede da PF, onde entregou um manifesto pedindo maior transparência no processo. Sua energia era contagiante, mas também despertava a atenção de opositores, que tentavam desacreditá-lo nas redes sociais. Júlia, agora com um material sólido em mãos, decidiu viajar a São Paulo para se encontrar com um editor renomado disposto a publicar sua investigação. A reunião foi intensa, marcada por debates sobre a viabilidade de lançar uma reportagem tão explosiva. O editor, embora impressionado com o conteúdo, alertou sobre possíveis retaliações. Ela, no entanto, estava decidida. Sabia que a história precisava vir à tona, custasse o que custasse. Dentro da cela, Lula refletia sobre o impacto de cada decisão judicial em sua vida e na trajetória do país. As cartas que recebia se acumulavam, cada uma carregada de apoio e indignação. Entre elas, uma chamou sua atenção, uma mensagem de um antigo colega de luta sindical, lembrando os tempos em que tudo parecia mais simples. Era um lembrete de que, mesmo diante da adversidade, a resistência era o caminho. Enquanto isso, Maria Clara foi convidada a apresentar seu trabalho em um evento jurídico em Curitiba. Durante sua palestra, ela destacou os pontos críticos de sua análise, incluindo contradições nos depoimentos e a condução parcial do julgamento. Ao final, foi aplaudida por alguns e questionada por outros, mas, para ela, aquilo era apenas o início de uma longa jornada. No acampamento, Tiago organizava um novo ato, desta vez envolvendo uma corrente humana em volta do prédio da PF. O gesto simbólico ganhou destaque na mídia, gerando apoio e críticas na mesma medida. Para muitos, ele representava a força de uma nova geração, enquanto outros o viam como um oportunista. Ele, no entanto, permanecia firme, acreditando que suas ações tinham um propósito maior. Júlia, após semanas de trabalho árduo, finalmente publicou sua reportagem. O impacto foi imediato. A matéria detalhava inconsistências no julgamento e apresentava provas de pressões externas. A repercussão foi nacional, dividindo opiniões e reacendendo o debate sobre a imparcialidade do sistema judiciário. Para ela, o trabalho estava longe de terminar, mas aquele era um passo crucial em direção à verdade. Na manhã seguinte à publicação da reportagem de Júlia, a atmosfera no acampamento em Curitiba era diferente. O texto se espalhou rapidamente, sendo lido em celulares, compartilhado em redes sociais e discutido em rodas de conversa. Para muitos, a matéria era um ponto de virada, uma luz sobre os bastidores do julgamento. Tiago aproveitou o momento para reforçar o discurso de mobilização, destacando como a verdade poderia ser o maior ato de resistência. No interior da superintendência, Lula foi informado sobre a repercussão da reportagem. Seu advogado trouxe uma cópia impressa, e ele leu cada linha com atenção. Apesar das dificuldades, sentiu um sopro de esperança. A matéria não apenas questionava a imparcialidade do julgamento, mas também apontava para um cenário em que a justiça ainda poderia prevalecer. Ele sabia que aquilo era um pequeno passo em uma longa estrada, mas cada avanço contava. Em São Paulo, Maria Clara sentiu os efeitos da publicação de maneira imediata. Seu trabalho começou a ser mais procurado por veículos de comunicação, e ela foi convidada para debates e entrevistas. Durante um programa de televisão, sua fala sobre o equilíbrio entre direito e justiça gerou grande repercussão, com muitos elogiando sua coragem. No entanto, o aumento da visibilidade também trouxe ameaças, forçando-a a ser mais cautelosa. Júlia, por sua vez,
enfrentava as consequências diretas de sua exposição. Seu telefone não parava de tocar, com mensagens que variavam entre apoio e ataques. A redação do jornal recebia notificações de processos judiciais em potencial, enquanto advogados revisavam cada parágrafo da matéria para evitar brechas. Apesar disso, ela se mantinha firme, sabendo que havia cumprido seu papel como jornalista. Enquanto isso, em Brasília, os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniam para avaliar a crescente pressão pública. A pauta principal era a validade das anulações e os impactos das revelações da reportagem. Fachin, em particular, parecia impassível, mas internamente sabia que qualquer decisão tomada ali teria repercussões históricas. O país estava em um momento decisivo, e ele sentia o peso dessa responsabilidade. Tiago continuava a organizar ações no acampamento, agora com mais intensidade. Ele planejava um grande ato em Brasília, convocando pessoas de todo o país para marcharem até o Congresso Nacional. A ideia era simbolizar a força do povo na luta pela justiça. O projeto, embora ambicioso, começou a ganhar apoio em diferentes regiões, mostrando que a indignação não estava limitada a Curitiba. Lula, isolado em sua cela, escrevia mais cartas. Algumas delas eram direcionadas ao público, enquanto outras tinham como destino amigos próximos e lideranças políticas. Ele refletia sobre o impacto de sua prisão na democracia brasileira e ponderava sobre o que poderia fazer, mesmo limitado pelas circunstâncias. Sua escrita era carregada de emoção e servia como um canal para suas ideias e sentimentos. No meio de tudo isso, novos documentos vieram à tona. Um vazamento anônimo revelou mensagens trocadas entre membros do sistema judiciário, sugerindo uma coordenação que ia além do que se sabia até então. A mídia rapidamente pegou o material, gerando uma onda de novos debates. Júlia se viu no centro da cobertura, enquanto Maria Clara analisava os dados com olhos atentos, buscando identificar as implicações jurídicas. Em Genebra, o Comitê de Direitos Humanos da ONU reagiu à nova onda de informações. Uma reunião extraordinária foi convocada para discutir os impactos das revelações e a postura do Brasil diante das decisões anteriores. Representantes brasileiros foram novamente chamados a prestar esclarecimentos, e o clima de tensão se intensificava. A credibilidade do país estava sendo colocada em xeque diante da comunidade internacional. O movimento iniciado por Tiago finalmente ganhou forma e seguiu para Brasília. Milhares de pessoas marcharam, carregando cartazes, entoando cânticos e exigindo respostas. A chegada ao Congresso foi transmitida ao vivo, mostrando um mar de rostos determinados. Enquanto isso, nos bastidores, políticos e figuras públicas tentavam medir o impacto dessa demonstração, cientes de que o caso de Lula havia se tornado um símbolo de algo muito maior. A marcha em Brasília transformou a paisagem da capital. Os manifestantes se espalharam pela esplanada dos ministérios, enquanto discursos eram feitos em frente ao Congresso Nacional. Tiago, como uma das lideranças do ato, subiu ao palco improvisado e falou com paixão. Não é apenas sobre um homem. É sobre um sistema que precisa de justiça verdadeira. Suas palavras ecoaram, alimentando a energia da multidão que respondia com gritos de apoio. Dentro do Congresso, a tensão era palpável. Deputados e senadores observavam a manifestação com diferentes perspectivas. Alguns temiam o impacto político, enquanto outros viam na mobilização uma oportunidade para impulsionar suas agendas. Nos corredores, conversas sobre possíveis reformas judiciais e políticas começavam a tomar forma. A pressão popular mostrava que o momento exigia ação, mas as decisões ainda eram cercadas de incerteza. Lula recebeu notícias do ato através de seus advogados. Ele escutava os relatos com atenção, absorvendo cada detalhe. A ideia de que pessoas de diferentes lugares do país haviam se reunido por uma causa maior o emocionava. Ele sabia que, independentemente do desfecho de sua situação, aquelas mobilizações representavam algo muito mais profundo, um desejo coletivo de mudança. Em São Paulo, Maria Clara continuava a ser um ponto de referência para discussões jurídicas. Durante uma palestra em uma universidade renomada, ela apresentou uma análise detalhada das mensagens vazadas, destacando como a coordenação revelada comprometia a credibilidade do julgamento. Sua apresentação foi amplamente compartilhada nas redes sociais, gerando ainda mais interesse em seu trabalho e solidificando sua posição como uma voz de destaque. Enquanto isso, Júlia enfrentava novos desafios. Após a publicação de sua reportagem, recebeu informações adicionais de uma fonte anônima que prometia detalhes ainda mais impactantes. O encontro foi marcado para um local discreto em Brasília, onde ela encontrou um homem visivelmente nervoso.
Ele entregou um pendrive e alertou: "Isso é tudo que eu posso fazer. Agora, é com você." A tensão era palpável, mas Júlia sabia que o material em suas mãos poderia mudar tudo. A repercussão das novas informações chegou rapidamente aos círculos políticos e judiciais. O Supremo Tribunal Federal convocou uma sessão de emergência para discutir os vazamentos. Durante o encontro, Fachin e outros ministros debateram as implicações jurídicas e políticas do material revelado. A pressão para que decisões fossem tomadas de forma mais transparente aumentava, mas as divisões internas dificultavam avanços concretos. No acampamento em Curitiba, os manifestantes acompanhavam os desdobramentos com esperança renovada. Tiago organizou uma vigília noturna, onde pessoas se revezavam para compartilhar suas histórias e opiniões. Uma jovem chamada Camila, recém-chegada de Belém, subiu ao palco e falou sobre como a situação havia inspirado sua comunidade a lutar por direitos básicos. Sua fala emocionada trouxe uma nova energia ao grupo. Lula, em sua cela, começou a rascunhar um manifesto. Ele queria usar suas palavras para unir ainda mais as pessoas, para mostrar que a luta era mais do que um julgamento ou uma prisão. O texto era uma mistura de reflexões pessoais e mensagens de encorajamento. Ele sabia que suas palavras poderiam chegar longe, talvez até mesmo a quem ainda não o via como uma vítima de injustiça. Em Genebra, o Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu uma análise preliminar das novas evidências. A decisão de convocar uma delegação brasileira para um esclarecimento público foi tomada, aumentando a pressão sobre o governo. A expectativa era de que o Brasil apresentasse respostas claras e medidas concretas, mas a situação interna do país tornava tudo mais complicado. Tiago e Camila, agora aliados na liderança do movimento, planejaram uma nova ação, uma série de ocupações pacíficas em espaços simbólicos de poder. A estratégia era demonstrar que a luta não perderia força com o tempo. Enquanto o grupo se preparava para os próximos passos, a sensação de que estavam no centro de algo histórico crescia. Apesar das dificuldades, eles tinham a convicção de que estavam ajudando a escrever uma nova página na história do país. As ocupações pacíficas começaram de forma organizada e estratégica. O primeiro local escolhido foi o Ministério da Justiça, um símbolo do sistema que eles questionavam. Tiago e Camila lideravam as negociações com as autoridades, assegurando que tudo ocorresse de forma pacífica. A mídia compareceu em peso, registrando cada detalhe. Os manifestantes entoavam cantos e exibiam faixas pedindo transparência e justiça. Apesar da tensão, o clima era de resistência firme, sem confrontos. Dentro do prédio, Tiago foi chamado para uma reunião com representantes do governo. Ele entrou com calma, mas firmeza no olhar. Do outro lado da mesa, um grupo de políticos e assessores tentava minimizar o impacto das ações. Tiago, porém, apresentou uma lista clara de reivindicações: investigações mais transparentes, revisão dos processos judiciais e o compromisso de proteger os direitos constitucionais. As discussões eram longas e marcadas por tentativas de deslegitimar o movimento, mas ele não recuava. Em São Paulo, Maria Clara continuava a enfrentar os holofotes. Seu trabalho agora era utilizado por defensores e críticos de Lula como uma referência técnica. Durante uma conferência com juristas internacionais, ela foi questionada sobre a neutralidade de suas análises. Serenamente, explicou que sua intenção era apenas trazer à tona a necessidade de justiça imparcial, o que arrancou aplausos do público. Ao mesmo tempo, as ameaças contra ela aumentavam, obrigando-a a contar com segurança reforçada. Júlia revisava os arquivos contidos no pendrive entregue pela fonte misteriosa. Eram documentos internos e mensagens que reforçavam a ideia de coordenação deliberada para influenciar o resultado do julgamento de Lula. A gravidade do conteúdo a deixou dividida. Publicar poderia trazer ainda mais repercussão, mas também colocaria sua integridade em risco. Após longas conversas com seu editor, decidiram avançar, mas com cautela, verificando cada detalhe para evitar erros. Na superintendência, Lula foi informado sobre as ocupações em Brasília. Ele sorriu ao ouvir os relatos, impressionado com a determinação daqueles que estavam à frente do movimento. Em resposta, pediu que uma carta fosse enviada ao grupo, reforçando seu apoio e pedindo que a luta permanecesse pacífica. A mensagem foi recebida com emoção, circulando entre os manifestantes e reacendendo a força do coletivo. Enquanto isso, no STF, as tensões aumentavam. Um novo vazamento trouxe à tona diálogos que indicavam a influência de figuras poderosas nos bastidores da Lava Jato. Fachin, mais uma vez, chamou uma reunião extraordinária para discutir os impactos das revelações. A pressão pública era imensa,
e os ministros começavam a perceber que decisões drásticas precisariam ser tomadas em breve. As divergências internas tornavam o cenário ainda mais complexo. No acampamento em Curitiba, um clima de renovação tomava conta. A chegada de um grupo de artistas e músicos transformou o local em um espaço de cultura e resistência. Canções foram compostas, e performances teatrais representaram a luta pela justiça. Camila participou de um debate sobre a importância da arte como forma de engajamento social, emocionando os presentes com suas palavras. Júlia, agora acompanhada por uma equipe de advogados, começou a preparar o lançamento da segunda reportagem baseada nos novos documentos. A matéria detalhava os interesses políticos e econômicos que permeavam o caso de Lula, expondo uma rede de influências muito maior do que se imaginava. Quando o texto finalmente foi publicado, a reação foi imediata. Protestos e debates acirrados tomaram conta do país, elevando ainda mais a tensão. Em Genebra, o Comitê de Direitos Humanos da ONU acompanhava os desdobramentos com atenção. O Brasil foi convocado a prestar esclarecimentos sobre os novos documentos, e a comunidade internacional começava a pressionar por uma revisão dos processos relacionados à Lava Jato. Diplomatas brasileiros tentavam conter os danos, mas a credibilidade do país estava abalada. Tiago e Camila decidiram intensificar as ações, planejando uma grande marcha em Brasília para reunir pessoas de todas as partes do país. O movimento crescia a cada dia, unindo diferentes causas sob uma mesma bandeira. Enquanto isso, a equipe de advogados de Lula, fortalecida pelos novos elementos divulgados, trabalhava incansavelmente para levar o caso a uma reavaliação. A sensação de que algo grandioso estava por vir pairava no ar, unindo pessoas em um desejo comum por justiça. O planejamento para a grande marcha em Brasília ganhava força. Tiago e Camila dedicavam horas a reuniões com lideranças regionais, alinhando estratégias e garantindo a logística para receber milhares de pessoas. O evento prometia ser o maior já realizado desde o início das manifestações. O clima era de expectativa e cautela. Eles sabiam que qualquer deslize poderia ser usado contra o movimento, então o cuidado com cada detalhe era essencial. Enquanto isso, nos bastidores do poder, figuras políticas tentavam antecipar os desdobramentos da marcha. Alguns viam a mobilização como uma ameaça, enquanto outros começavam a reconhecer o impacto que as revelações estavam tendo sobre a opinião pública. Os diálogos vazados e as matérias publicadas por Júlia colocavam ainda mais pressão no governo, forçando debates acalorados sobre a credibilidade do sistema judicial. Júlia seguia em ritmo frenético, lidando com a repercussão de sua última reportagem. A pressão de autoridades e grupos de interesse aumentava, mas ela também recebia mensagens de apoio de leitores e colegas. Decidida a proteger suas fontes e a integridade do trabalho, montou uma rede de segurança com jornalistas independentes que estavam dispostos a ajudá-la a divulgar novas informações, caso algo acontecesse. Maria Clara foi convidada para participar de um painel em Brasília, onde juristas discutiriam os impactos dos vazamentos sobre o futuro da Lava Jato. Ela viajou com uma mistura de nervosismo e determinação, sabendo que sua participação seria observada por muitos. Durante o debate, apresentou dados que mostravam como as irregularidades no julgamento comprometiam não apenas o caso de Lula, mas a confiança no sistema como um todo. Suas palavras geraram aplausos entusiasmados e críticas ferozes, mas ela se manteve firme. Lula, em sua cela, acompanhava os desdobramentos com uma mistura de esperança e preocupação. Os relatos trazidos por seus advogados mostravam que a luta estava longe do fim, mas o apoio popular parecia mais forte do que nunca. Ele continuava escrevendo cartas, enviando mensagens que reforçavam a importância da união e da resistência pacífica. Suas palavras se tornaram combustível para aqueles que acreditavam em sua inocência. Nos dias que antecederam a marcha, o clima em Brasília era de tensão crescente. Grupos contrários ao movimento organizavam contra-manifestações, e o risco de confrontos pairava no ar. Camila, preocupada com a segurança dos participantes, reforçou o apelo para que tudo ocorresse de forma pacífica. Tiago, por outro lado, mantinha o foco em garantir que as vozes do movimento fossem ouvidas, independentemente das dificuldades. No dia da marcha, milhares de pessoas se reuniram na esplanada dos ministérios. As cores vibrantes das bandeiras e as vozes uníssonas dos manifestantes criavam uma atmosfera eletrizante. Camila abriu o evento com um discurso emocionante, destacando como a luta transcendeu o caso de Lula, tornando-se uma demanda por justiça e democracia. A multidão respondeu com aplausos e cânticos, enchendo o espaço com uma energia palpável. Do alto de um dos prédios governamentais, um grupo de políticos observava a cena.
Entre eles, havia aqueles que viam a marcha como uma demonstração legítima de poder popular e outros que consideravam aquilo uma ameaça direta à estabilidade do país. As divisões internas eram cada vez mais evidentes, e a pressão para que medidas fossem tomadas rapidamente aumentava. No final do dia, Tiago e Camila organizaram um ato simbólico, onde representantes de diferentes estados subiram ao palco para compartilhar suas histórias e demandas. Foi um momento de conexão profunda, onde a diversidade do Brasil ficou evidente. Cada relato reforçava o sentimento de que aquela mobilização era mais do que um protesto, era um movimento histórico. Enquanto a noite caía, os manifestantes se dispersavam aos poucos, mas o impacto da marcha continuava reverberando. Nos dias seguintes, as imagens e discursos tomaram conta das redes sociais e dos noticiários. Para muitos, aquele havia sido um divisor de águas, mostrando que a luta pela justiça não seria esquecida. Nos bastidores, as movimentações políticas e judiciais se intensificavam, preparando o terreno para o próximo capítulo dessa história que ainda estava longe de terminar. Os dias seguintes à publicação da nova reportagem foram caóticos. As revelações de Júlia provocaram uma avalanche de reações. Parlamentares de oposição exigiam investigações imediatas sobre os nomes citados, enquanto aliados do governo tentavam descreditar a jornalista e minimizar o impacto do conteúdo. Júlia, agora em foco absoluto, sentia a pressão aumentar, mas também percebia a força de sua voz. Era como se todo o país estivesse sintonizado em cada palavra que ela escrevia. Tiago e Camila enfrentavam uma nova realidade em Curitiba. O acampamento, que antes era um símbolo de resistência, começou a atrair atenção negativa de grupos contrários ao movimento. Durante uma noite de vigília, um grupo tentou invadir o local, gerando um confronto tenso. A polícia interveio, mas o incidente deixou claro que a luta não era apenas contra o sistema, mas também contra a intolerância que crescia em torno deles. No STF, a sessão extraordinária convocada por Fachin tornou-se um espetáculo midiático. Os ministros discutiam com fervor os documentos revelados, enquanto jornalistas transmitiam cada detalhe para o público. Fachin, em tom sério, destacou que a credibilidade do sistema estava em jogo e que a sociedade exigia respostas rápidas e contundentes. Ao final da sessão, ficou decidido que uma investigação independente seria conduzida para apurar as irregularidades apontadas. Enquanto isso, Maria Clara via seu trabalho ganhar ainda mais relevância. Ela foi convidada para auxiliar na investigação liderada por juristas independentes, que seria supervisionada por órgãos internacionais. O convite, embora desafiador, representava um reconhecimento de sua dedicação à busca pela verdade. Ela aceitou prontamente, sabendo que seu papel poderia ser crucial nos desdobramentos do caso. Júlia recebeu um aviso anônimo sobre a existência de novos documentos que poderiam aprofundar ainda mais sua investigação. A fonte marcou um encontro em um local remoto e exigiu sigilo absoluto. Apesar dos riscos, ela aceitou o desafio, acompanhada por um colega de confiança. O que encontrou foi uma série de arquivos que detalhavam como decisões judiciais eram influenciadas por interesses políticos. O material era explosivo, mas sua divulgação precisava ser feita com extremo cuidado. Em Brasília, Tiago e Camila participaram de uma nova reunião com representantes do governo. Desta vez, o tom era menos hostil. O movimento, fortalecido pela repercussão das reportagens e pelo apoio popular, ganhou espaço nas negociações. Camila, com sua habilidade de comunicação, destacou a urgência de medidas concretas, enquanto Tiago apresentou propostas para aumentar a transparência no sistema judicial. Os representantes do governo, pressionados pela opinião pública, demonstraram disposição em discutir mudanças. No acampamento, os dias eram marcados por incertezas. Após o incidente de invasão, medidas de segurança foram reforçadas, mas o clima de tensão permanecia. Para manter o moral elevado, Camila organizou eventos culturais e educativos. As noites passaram a ser preenchidas por debates, apresentações artísticas e rodas de conversa, que reuniam pessoas de diferentes regiões e origens. O acampamento tornava-se mais do que um símbolo, era agora um espaço de aprendizado e resistência. Lula, em sua cela, refletia sobre o alcance das mobilizações e os desdobramentos políticos. Ele sabia que sua figura havia se tornado um símbolo polarizador, mas também reconhecia o impacto que a luta coletiva estava causando. Em um gesto inusitado, pediu para gravar uma mensagem em vídeo, destinada aos manifestantes e ao público em geral. A gravação, feita sob rigoroso controle, foi amplamente compartilhada, trazendo uma nova onda de entusiasmo ao movimento.
Os documentos recebidos por Júlia começaram a ser analisados com a ajuda de especialistas. A complexidade do material exigia tempo e precisão, mas cada nova descoberta revelava como as influências externas moldavam as decisões judiciais. Enquanto trabalhava nos textos que dariam vida à próxima reportagem, ela sabia que enfrentaria resistência, mas estava determinada a expor a verdade, independentemente das consequências. Em meio a todos esses acontecimentos, uma nova marcha foi anunciada, desta vez com alcance nacional. Tiago e Camila, junto com outras lideranças, iniciaram uma campanha de mobilização que alcançou até os cantos mais remotos do país. Com o apoio de sindicatos, movimentos sociais e artistas, a nova marcha prometia ser o maior ato de resistência já visto. A preparação era intensa, e a sensação de que algo transformador estava prestes a acontecer tomava conta de todos os envolvidos. As semanas que antecederam a nova marcha foram marcadas por um frenesi de organização. Em cada canto do país, grupos se reuniam para planejar a logística, criar material de apoio e garantir a segurança dos participantes. Tiago e Camila dividiam suas tarefas, dedicando-se a alinhar lideranças e estabelecer uma rede de comunicação eficiente. A expectativa era de que milhões se unissem, tornando a mobilização um marco histórico. Enquanto isso, Júlia avançava na análise dos novos documentos, em parceria com sua equipe. A cada dia, novas camadas de informações eram desvendadas, revelando o nível de complexidade e as conexões ocultas por trás das decisões judiciais. Ela sabia que a próxima reportagem seria ainda mais desafiadora, mas também compreendia que a verdade tinha o poder de transformar as percepções e fortalecer a luta por justiça. Maria Clara, em sua nova função, acompanhava de perto os desdobramentos das investigações. Em reuniões com juristas internacionais, ela expunha sua análise dos vazamentos, destacando os padrões que evidenciavam a parcialidade do sistema. Sua postura firme e conhecimento técnico impressionavam os colegas, mas também a colocavam sob um holofote que ela não estava acostumada. Apesar disso, seguia determinada a contribuir para um desfecho mais justo. Lula recebeu notícias sobre os preparativos da marcha. Seu advogado descreveu os esforços em detalhes, deixando claro que o movimento havia ultrapassado as barreiras iniciais e ganhado força em uma escala nacional. Lula sorriu ao imaginar a união de tantas pessoas. Ele pediu papel e caneta para escrever outra mensagem aos apoiadores, desta vez enfatizando a importância da resistência pacífica e da união em prol de mudanças estruturais. No acampamento em Curitiba, o clima era de expectativa e ansiedade. Muitos dos que estavam ali partiriam para Brasília, enquanto outros permaneceriam para manter a presença simbólica no local. Camila organizou uma cerimônia de despedida, onde representantes de diversas regiões compartilharam suas expectativas para o grande evento. Foi um momento emocionante, que fortaleceu os laços entre os participantes e renovou o senso de propósito coletivo. Em Brasília, o governo enfrentava pressões crescentes. A expectativa pela marcha, somada às revelações contínuas das reportagens de Júlia, colocava as lideranças políticas em um estado de alerta. Dentro do Congresso, as discussões sobre reformas judiciais e políticas tornaram-se mais intensas, mas o impasse entre diferentes facções dificultava avanços concretos. O país parecia suspenso em uma tensão crescente, à espera de um desenlace. No dia da marcha, Brasília se transformou. As ruas estavam repletas de pessoas carregando faixas, cartazes e bandeiras, enquanto cânticos de resistência ecoavam pela cidade. Tiago, Camila e outros líderes organizaram-se em pontos estratégicos, garantindo que cada parte do evento ocorresse sem problemas. O volume de pessoas superava as expectativas, e a energia no ar era quase palpável. No palco principal, Camila discursou com emoção, falando sobre como aquele momento representava não apenas a luta por justiça para Lula, mas também por um sistema mais justo e transparente. Tiago, em seguida, reforçou a necessidade de união e continuidade, destacando que aquela marcha era apenas o início de uma transformação maior. Os aplausos e gritos de apoio ecoaram, unindo a multidão em um único propósito. Júlia, acompanhando tudo de sua redação, viu a marcha como um reflexo direto do impacto de suas investigações. Ela sentiu uma responsabilidade ainda maior em continuar expondo a verdade, sabendo que cada palavra escrita tinha o potencial de alimentar aquele movimento. Enquanto observava as imagens ao vivo, tomou uma decisão. Seu próximo texto incluiria as vozes dos manifestantes, conectando as histórias individuais ao contexto mais amplo. Ao final da marcha, os líderes do movimento entregaram uma lista de reivindicações ao Congresso Nacional. A ação foi simbólica, mas também estratégica,
mostrando que a mobilização tinha um objetivo claro e organizado. Embora as respostas imediatas fossem incertas, havia uma sensação coletiva de vitória. A marcha não era apenas um evento, era o marco de uma nova etapa, onde a luta por justiça, igualdade e transparência ganhava vida e se fortalecia. Os dias após a marcha foram intensos, cheios de repercussões e reações vindas de todas as esferas da sociedade. As imagens do evento dominaram os noticiários, e a lista de reivindicações entregue ao Congresso tornou-se o centro das discussões nacionais. Enquanto isso, os manifestantes retornavam às suas cidades, levando consigo a chama acesa pela união e pela luta por justiça. Tiago e Camila continuaram em Brasília, acompanhando de perto as movimentações políticas. Reuniões com parlamentares foram agendadas, e os dois se prepararam para debater com firmeza as demandas do movimento. Eles sabiam que as negociações seriam difíceis, mas o peso da mobilização popular dava a eles uma base sólida para exigir mudanças concretas. Pela primeira vez, sentiram que estavam sendo levados a sério. Júlia, em sua redação, finalizava a reportagem mais importante de sua carreira. Ela decidiu incluir as histórias dos manifestantes, conectando as vozes individuais ao cenário maior. Ao descrever os sacrifícios e as esperanças daqueles que participaram da marcha, ela trouxe uma dimensão humana à complexidade política. Quando a matéria foi publicada, sua repercussão foi avassaladora, gerando debates intensos e reforçando a pressão sobre as autoridades. No STF, a investigação independente já começava a apresentar resultados preliminares. As análises confirmavam a existência de influências externas nos julgamentos e destacavam a necessidade de revisar processos que haviam sido conduzidos de maneira irregular. Fachin, com postura firme, anunciou que o tribunal tomaria medidas para garantir que a justiça prevalecesse. A declaração foi recebida com entusiasmo por uns e ceticismo por outros. Lula, ainda em sua cela, recebeu a notícia de que a revisão de seu caso seria colocada em pauta no STF. Pela primeira vez, ele sentiu que a possibilidade de liberdade era real. Mesmo assim, manteve a calma e continuou a escrever cartas. Ele sabia que a luta ia além de sua situação pessoal. Tratava-se de transformar o sistema e restaurar a confiança da população na justiça. Em São Paulo, Maria Clara foi convidada a participar de um evento internacional para discutir o impacto das revelações sobre a Lava Jato. Sua análise técnica era reconhecida como uma referência no meio jurídico, e sua voz agora ecoava além das fronteiras do Brasil. Durante o evento, ela reforçou a importância de um sistema judicial transparente e imparcial, destacando como isso era essencial para a democracia. Enquanto as negociações avançavam em Brasília, um novo vazamento de documentos trouxe mais pressão. Dessa vez, o material revelava como alguns líderes políticos haviam se beneficiado diretamente das irregularidades apontadas. A repercussão foi explosiva, e Júlia, mais uma vez, estava no centro das atenções. Apesar das ameaças, ela continuava a trabalhar com determinação, sabendo que o país dependia da verdade. A revisão do caso de Lula finalmente chegou ao plenário do STF. A audiência foi transmitida ao vivo, acompanhada por milhões de brasileiros. Os argumentos apresentados pela defesa e os detalhes revelados pelas investigações deixaram claro que o julgamento original havia sido comprometido. Após horas de debates, o tribunal decidiu anular as condenações, reconhecendo a parcialidade do processo. A notícia da decisão provocou reações em todo o país. Para muitos, era uma vitória da justiça e da democracia. Para outros, uma decisão controversa. Lula foi libertado no dia seguinte, recebido por uma multidão emocionada que o aguardava em frente à Superintendência da Polícia Federal. Suas primeiras palavras foram de agradecimento e de reforço à luta por um Brasil mais justo. Nos meses seguintes, reformas no sistema judicial começaram a ser implementadas. As demandas apresentadas pelos manifestantes deram origem a projetos de lei que buscavam aumentar a transparência e a imparcialidade nas instituições. Tiago e Camila, embora cansados, sentiram orgulho de terem participado de algo tão transformador. O movimento, que começou com um acampamento em Curitiba, havia deixado um legado. Lula, agora livre, dedicou-se a viajar pelo Brasil, ouvindo as pessoas e participando de debates. Ele sabia que sua liberdade era apenas um capítulo de uma história maior. A luta pela democracia e pela justiça continuava, mas agora, havia um sentimento renovado de esperança e união. O país, ainda dividido, começava a enxergar possibilidades de reconstrução, guiado pela força coletiva de quem acreditava em um futuro melhor. Muito obrigado por fazer parte desse caso imperdoável. Deixe seu like, inscreva-se no canal,
É gratuito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho incrível. E comente o que você acha que as autoridades devem fazer nessa situação. Nos vemos amanhã ao meio-dia.